É um momento realmente crítico, né? É um desafio muito grande, na qual eu aceitei, né? Sou enfermeira de formação, estou vindo da linha de frente do Covid do pronto-socorro, né, da Santa Casa. Estava ali como coordenadora há 1 ano e 3 meses, e aí recebi esse convite para atuar agora na Secretaria de Saúde. Foi uma experiência, assim, inexplicável, foi uma experiência única, né, que aconteceu na minha vida. Mas tudo tem um propósito, né, na vida da gente. E aí, quando eu aceitei a coordenação do pronto-socorro, eu não imaginava os obstáculos que viriam, né? Imaginava que teriam muitos, mas não imaginava o que era. Estar na linha de frente no pronto-socorro foi uma vivência na minha vida que, né, mas vai ficar para a história. O Covid chegou na vida da gente no momento que a gente não estava preparado, acho que para tudo isso, né? E estar na linha de frente do pronto-socorro me fez aprender muita coisa, né? Quando chegam os primeiros pacientes lá, que são os meus familiares. E assim, isso no momento eu meio que baqueei na hora da chegada, né, desses pacientes. Mas assim, aquele me fez acordar para a realidade, dar um boom, uma chacoalhada e assim... Isso me fez cair, mergulhar no Covid, né? Assim, de tudo que estava acontecendo, estudar cada dia mais, buscar, pedir parceria, ler bastante, participar das web que tem, né? Por Zoom, para a gente aprender cada dia mais. É uma lembrança, assim, que vai ficar para o resto da minha vida, né? E a perca da minha tia é algo que vai ficar para o resto da vida. Olha... Não sei qual seria a palavra certa para isso, né? Não sei, só sei assim que as pessoas precisam estar preparadas, porque ele existe realmente, né? E as pessoas eu acho que não estão dando a credibilidade para isso, né? Pro Covid, né? Para as percas. Ele pode matar de uma hora para outra. E a gente tinha, né, o parâmetro que era quem viajava, tinha que ter tosse, coriza, e cada dia a gente vê coisas diferentes que chegam. Né? Nós chegamos a atender paciente que chegou com uma simples dor de estômago. Né? Era uma dor de estômago e a médica começou a investigar, que primeiro a gente tem que descartar que não seja Covid, para a gente pensar nas outras patologias. E aí era uma dor de estômago e quando esse paciente me faz uma tomo, o paciente está com vidro fosco. E aí quando faz o teste, o paciente é positivo. Então assim, é tudo muito novo, cada dia aparece de uma forma diferente. Olha, esse desafio é assim, é um gigante, todos os dias, né? Mas assim, a minha aceitação na secretaria foi muito boa, né? Porque eu já tinha um vínculo com a equipe, porque eu já fiquei na coordenação da vigilância epidemiológica por um tempo. E assim, eu conheço toda a equipe. E até a gente tem alguns grupos que a gente formou entre Santa Casa e Atenção Básica, e eu estou nesses grupos. Então a gente faz um matriciamento, a gente fala muito de paciente nesses grupos, da alta responsável, dos médicos pronto-socorro, Atenção Básica. Então eles já me conheciam, né? E aí no momento em que eu me apresento, que eu falo que aceito, eu até fui surpreendida. Como foi a aceitação de praticamente todos, né, da equipe. E assim, eles estão junto comigo. Aquele ponto, assim, ele veio para uma soma muito boa para o município, foi um ganho muito bom, né? Quando eu cheguei, já tinha sido criado esse centro de testagem. A gente está fazendo algumas adequações, cada dia a gente está fazendo, né, para melhorar. E foi uma forma de centralizar todas as síndromes gripais lá nesse centro. Para quê? Para que eles não vão na ESF, para que eles não vão direto no pronto-socorro, porque as outras patologias não pararam de chegar, elas continuam acontecendo, as doenças crônicas, né? As comorbidades. Então, o que nós fizemos? Nós centralizamos tudo no centro de testagem, né? Agora a gente acabou de fechar, já passou para os enfermeiros uma guia de referência, que se por um acaso algum paciente chegar numa ESF ou na UBS com sintomas gripais, ele é triado lá na frente, né? Ele vai ver a saturação dele, como que tá, se está baixa. E aí, se ele é uma síndrome gripal e ele tem condições de ir lá para o centro de testagem, então ele é encaminhado com essa guia de encaminhamento para o centro de testagem. Se ele está com uma saturação muito baixa e não dá tempo dele chegar no centro de testagem, é um caso grave, ele tem que ser encaminhado para a emergência, nós não podemos perder tempo com esse paciente de mandar lá para o centro de testagem, para depois ele ir para o pronto-socorro e a gente acabar perdendo esse paciente, né? Então, nós fizemos isso para a gente poder triar esses pacientes.
E aí a gente está atendendo bastante gente, tem dia que dá 25, tem dia que dá 21, né? Nós temos uma equipe lá, tem um médico, tem uma enfermeira, 2 auxiliares, tem os serviços gerais. A gente está querendo agora, está vendo uma contratação de uma farmacêutica, para que quando esses pacientes chegarem lá no centro de testagem, e aí for se encaixar como síndrome gripal, e aí tiver que entregar a medicação, lá do centro de testagem ele já saia com essa medicação, que o médico vai prescrever, ele saia com essa medicação e vai partir para o isolamento domiciliar na casa dele, para que ele não tenha que vir para a farmácia popular ou para a farmácia particular, para poder estar pegando essa medicação e ter contato com outras pessoas, né, para a gente tentar fechar o cerco dessa contaminação. Então, essas doenças, até a gente está tendo um olhar, né, diferenciado, porque a princípio eu peguei a produção no mês de abril, então assim caiu a produção, porque foi quando veio e falou, ninguém sai, só vai se estiver grave. E os povos começaram a não procurar. Só que com isso aumentou os casos de emergências de pacientes hipertensos, né, infarto, as outras comorbidades que não pararam de acontecer. Então agora sim, já está voltando tudo a normal, né? A gente já conseguiu ver... As pessoas estão voltando, e as pessoas têm que voltar, porque tem que se cuidar. Eles pegam medicação de hipertensão, os pacientes oncológicos precisam ser assistidos. Então, a gente tirando esses pacientes de síndrome gripal da unidade, a gente deixa a porta aberta e o acesso para esses pacientes, para eles estarem procurando a unidade. Nossa, assim, né, eu sou suspeita em falar, porque assim, eu amo as duas partes. E a gente, estamos muito parceiros em relação a isso, né? Nós temos o grupo nós criamos no WhatsApp, enquanto eu estava lá e a Grazi aqui na coordenação, que são todos os médicos. Então, assim, eles estão muito parceiros. Então, se o médico da atenção básica tem que encaminhar um paciente, ele põe nesse grupo do WhatsApp, que já tem ali a escala do médico, né? Eu coloquei a escala do médico que estaria de plantão. Então, o médico daqui já sabe quem é o médico, ele olha na escala, ele já manda no grupo ou manda direto no particular do médico que está mandando. Aí, quando chega lá, o médico já está sabendo, e esses médicos do pronto-socorro, ele tem dado um feedback aqui para a atenção básica. Ó, o paciente chegou, foi realizado isso e isso, estou mandando o paciente de volta, o paciente precisa de tal especialidade, que dá para dar continuidade aqui na atenção básica. Isso é algo assim que está funcionando muito bem. E até o pronto-socorro consegue, a emergência, matriciar esses médicos aqui da atenção básica. Porque trabalhar na atenção básica, na atenção primária, é um médico que ele tem que ser clínico. Ele tem que pôr a mão no paciente, ele tem que auscultar o paciente, ele tem que ter uma hipótese diagnóstica, né, e o exame ser só complementar. Lá na emergência, eles já têm outros meios, né, de fechar um diagnóstico, né? Que ele tem os exames, eles têm os exames de imagem, né? Ele tem todos uns outros meios que a atenção primária não tem. Então, assim, a gente consegue fazer esse elo e esse grupo é muito bom. É muito bom esse grupo que nós criamos. Nossa, nós temos assim, ela está toda equipada, toda equipada. Eu precisei, né, com os meus familiares, e assim, eu não tive medo de deixar os meus familiares lá, porque eu acredito na equipe que está lá na frente, eu acredito na equipe que a gente tem na UTI, na enfermaria, então assim, eu não tive medo, e eles foram muito bem assistidos, porque lá no pronto-socorro, quando chega, tem toda uma triagem, se é síndrome gripal, ele é encaminhado para uma sala, se não é, ele é para outra sala, eles não ficam juntos, eles não se encontram. Né? Agora tem o túnel também que está já prestes a começar a funcionar, que é para desparamentação do profissional. O profissional vai passar naquele túnel e é feita uma desinfecção desse funcionário, que está todo paramentado. Né? E aí lá na UTI a gente tem a área, o setor onde ficam os 4 leitos que são para pacientes de Covid, tem o blindex, né? Transparente, que a gente consegue ver o paciente lá dentro. Nós temos bombas de infusão, as medicações, né? O tomógrafo que acaba de chegar. Então, assim, a gente está equipada para receber os pacientes. Então, isso a gente tem também. O que a gente tem? A gente tem as funcionárias, igual, a gestante, que são considerados grupo de risco, até então elas estavam trabalhando na casa delas, que é enfermeira, médica. Aí, o que aconteceu? Nós retornamos ela para a unidade, só que nós não deixamos elas na linha de frente. Então, elas ficam numa sala, né, fazem o horário de trabalho normal, às 8 horas, elas ficam numa sala, passa digital, tudo normal. E ela atende esses pacientes pelo tablet. Tem um tablet, que aí tem o telefone da ouvidoria, né? E aí todos os pacientes que são notificados síndrome gripais, chega uma planilha para elas que a vigilância encaminha, com o nome do paciente, tempo de sintomas e tudo certinho. E elas acompanham esses pacientes, elas ligam para esses pacientes,
pergunta como que ele está, elas monitoram esse paciente e cada um tem a sua folha. Durante o tratamento dele, elas acompanham esse paciente a cada 2 dias, elas fazem a ligação. Nos casos que tem necessidade, elas ligam todos os dias. E aí ontem eu fui lá para conhecer esse trabalho delas, né? E aí, enquanto eu fiquei lá, eu vi lá no tablet lá e elas respondendo os pacientes, e é algo muito legal. Eu fiquei encantada de ver a troca de ideias, as perguntas que eles têm, as dúvidas que eles têm. Então, elas ficam ali a todo tempo respondendo essas perguntas e monitorando esse paciente. Tem os agentes comunitários, né, das unidades, que eles têm levado, né, essas orientações. Nas unidades de saúde, no pronto-socorro também, quando chega, eles recebem as orientações a procurar o centro de atendimento e testagem. E hoje a gente está assim, aberto para praticamente todos têm acesso ao teste, que nos primeiros momentos a gente não tinha, né? Era só o SUAB e era só para a síndrome respiratória aguda grave, só graves entubados que tinham direito a esse exame. E hoje a gente assim está conseguindo aumentar o público. O SUAB hoje, que é o padrão ouro, que é o RT-PCR, ele consegue abranger um número maior de pessoas, de profissionais, né, dentro dos requisitos. No caso, são os coveiros, profissionais da linha de frente, da segurança, e grupos de risco, comorbidades. E aí nós temos também o teste rápido, que é rápido também, né, fácil. Um furinho no dedo, uma gotinha de sangue, 15 minutos sai o resultado. Só que lembrando que, para fazer esse teste, ele é rápido, mas não é tão rápido. Porque você tem que ter, no mínimo, 8 dias de sintomas, né? Então, assim, as pessoas chegam lá, não tem nada, mas eu quero fazer o teste. Então, não é assim, né? Porque nós podemos ter um resultado ali negativo e ele meio que achar que está tudo bem e não está tudo bem, né? Ele pode ser um positivo que daqui para frente, mais uns dias, ele pode positivar. Por isso que a gente tem que respeitar esse tempo para poder fazer esse teste, que ele é a partir do 8º dia, de preferência no 14º dia, né? Ao 14º dia. Nós até conseguimos, porque assim, igual ontem mesmo eu tive um caso muito recente, na qual o laboratório me liga, um paciente fez particular, está positivo, e quando ela liga para ele no médico, ele fala, não vou, tenho outras coisas para fazer, eu não vou. E aí ela falou, e o que eu faço? Eu falei, você vai me mandar o nome, né? A vigilância vai atrás desse paciente no endereço, a gente vai fazer a busca desse paciente. Porque nós precisamos explicar, se ele está com dificuldade de entender, o risco que ele corre, né, ficando em casa. Porque quanto mais precoce a gente, né, faz o diagnóstico, a gente consegue tratar e a gente diminui os leitos de UTI e diminui os números de óbito no município, né? Salva a vida, né? Porque assim, é uma corrida contra o tempo. O vírus ele é muito rápido, ele mata muito rápido. Então assim, se a pessoa está com sintomas, né, coriza, dor de garganta, febre, até diarreia também é um sintoma, né? Tá com esses sintomas, né? Procure o nosso centro de atendimento e testagem, a equipe está lá pronta para atender vocês, eles vão fazer uma triagem, né, ver como, o tempo de sintomas, passa pelo médico, nós temos o Dr. Caio que foi contratado para o centro de testagem, né, vai passar pelo médico, vai agendar o dia de fazer o exame, né, vamos seguir certinho, não fique em casa, gente, se vocês estão sentindo sintomas, procure o centro de atendimento e testagem. E assim, não precisa ir para o pronto-socorro se você não está com desconforto respiratório. Se você está com sintomas leves, procura o centro de atendimento. Lá ele vai fazer a triagem. E se tiver necessidade de encaminhar, eles vão encaminhar. Para a gente não encher lá o pronto-socorro de coisas que a gente consegue cuidar aqui. O centro de atendimento e testagem é lá no Céu das Artes. Eu não vou saber te explicar o número. É na Olavo Bilac, lá no Daraia, frente ao Endemias. Então lá é o centro de testagem. O horário de funcionamento é das 7 às 11, aí volta às 13 e vai até às 16. Até porque, assim, o horário deles é até às 17, mas a gente precisa lavar esse local, tudo, deixar tudo limpinho para o próximo dia, né? Nossa, assim, tá muito aberto, né? Ele tá muito, assim, nós estamos muito juntos, né? Nós já fizemos o levantamento do que a gente precisa, do que a gente precisa melhorar. E assim, tudo eu tenho levado para ele, ó, tá assim, a gente precisa disso. E graças a Deus a gente não está tendo problema, né? A gente fala em equipe, né? Tem a equipe da secretaria, a gente conversa junto, e aí leva a demanda para ele, leva para os outros setores, porque a gente tem uma hierarquia para ser seguida, né? Mas até o momento a gente não está tendo problema. Não, de maneira nenhuma. Boa pergunta, Toninho. Não se automedique, né? Procure o médico, procure orientação, não se automedique.